Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para os ouvintes e para quem nos assiste. Vera Magalhães, surgem muitos temas depois das eleições de ontem. E tem um aqui que você nos sugeriu que eu achei especialmente interessante, que é em relação àquelas pessoas que nessa campanha eleitoral acabaram não se saindo bem e que eram pessoas muito conhecidas, que se imaginava que teriam resultados muito promissores. Agora, não foi o que aconteceu com muita gente, aí a gente está falando de candidatos a prefeito e também de candidatos a vereador. No caso de candidatos a vereador, até algumas personalidades que já tinham tido outros cargos no legislativo e que agora penaram e não conseguiram se eleger, né, Vera? Exato, a gente tem aí o caso clássico da ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que gravou um vídeo com uma taça de champanhe anunciando sua saída da política, depois de ter tido pouco mais de 1.000 votos para vereadora aqui em São Paulo. Ela também reclamou bastante do prefeito Ricardo Nunes, que foi ao segundo turno, porque teve aquele embate, né? Os bolsonaristas muito bravos dela ter aparecido na coligação do Nunes, e ele dizendo, não apoio ela, etc. Então ela ficou bastante à deriva, o Deus dará, e fez esse desabafo aí. Assim como ela, outras personalidades desse mundo bolsonarista tiveram dificuldades na campanha, apesar do ex-presidente Jair Bolsonaro ter aí nessa reta final colocado muitos aliados no segundo turno e feito muitos campeões de votos também para vereador. Mas vários senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro arriscaram a sorte como candidatos ao governo e tiveram um desempenho bem aquém do desejado, né? O Eduardo Girão, que é conhecido bolsonarista, atua em várias CPIs em nome do Bolsonaro, tem aquela estridência toda do ex-presidente, foi se enfiar numa eleição que já era bastante disputada, que era de Fortaleza, com vários candidatos da direita e vários candidatos de esquerda. Ele teve 14.800 votos, ficou com só 1% dos votos lá em Fortaleza, e aí saiu bem ali menor do que se imaginava de um senador da República disputando um cargo como esse. Papel bem semelhante fez o também senador Carlos Viana lá em Minas. Foi eleito lá atrás contra a ex-presidente Dilma Rousseff numa eleição para o Senado, e agora está no Podemos, mas também tem uma retórica bolsonarista de direita e teve 1% dos votos de Minas. Contou com 12.718 votos. Então, são nomes muito conhecidos que tiveram performances bem aquém do que se imaginava. Aqui em São Paulo, o caso clássico é o do apresentador da Atena, que a gente levou uma campanha até o final, não desistiu, disse que o maior erro foi justamente não ter desistido, e ontem, quando questionado quem apoiaria, foi bem sincero ao dizer, olha, com a votação que eu tive, a diferença não vai fazer muita diferença. Ele teve 1,84% dos votos dos paulistanos, depois de figurar ali num pelotão até intermediário em relação aos líderes, chegou a ter 14%, 18% nas pesquisas e foi desidratando à medida que o tempo passava, Cássia. E, aliás, quando a gente fala da Atena, né, Vera, a gente se lembra também da situação do PSDB, que é um partido que não é de hoje, nas últimas eleições, a gente já falou bastante disso também, que está enfrentando aí seríssimas dificuldades e está diminuindo cada vez mais eleição após eleição. Eu acho que o maior símbolo dessa debacle tucana é aqui São Paulo, né, que já foi o estado por excelência do PSDB, foi governado pelo PSDB de 1995 até 2022, uma legião de governadores tucanos, um atrás do outro. Isso levou a que o partido também tivesse a hegemonia de prefeitos no estado por muito tempo, e ontem elegeu um único prefeito em São Paulo, que é o prefeito de Santo André, que foi eleito no primeiro turno. Vai disputar também o segundo turno em Piracicaba, com o ex-ministro da Saúde, Vargas Negri, que já foi prefeito da cidade. De resto, não se viu o PSDB
na cidade de São Paulo. Elegeu 0 vereadores na capital. O Datena teve esse desempenho que a gente viu. 0 vereadores contra 5 eleitos lá na esteira do Bruno Covas ainda em 2020, que era tucano, né? A gente sempre lembra isso. Num país todo, eles estão ali se baseando no fato de que elegeram, por enquanto, mais prefeitos que o PT. 276 contra 253. Mas a gente lembra que o PT também sofreu muito com a Lava Jato e que vem num processo de tentativa de recuperação, e a gente já falou desde ontem que foi mal sucedido nessa eleição. Então não ajuda muito o PSDB o fato de ter eleito mais prefeitos do que o PT. Desses 276, os melhores desempenhos foram nos estados que os tucanos governam. Também são poucos, mas ali nesses estados eles conseguiram resultados de melhora, no Rio, principalmente em Pernambuco, governado pela Raquel Lira. Eles tinham 5 prefeituras em 2020, antes dela governar o estado, saltaram para 32, então realmente aí um desempenho considerável, de mais 500%, portanto aí um ganho. A governadora teve mais vitórias que o seu principal oponente em número de prefeituras, que é o João Campos, mas como ele vai governar o Recife, o PSB passa a ter o maior número de eleitores governados. Então, esse duelo João Campos-Raquel Lira é algo que a gente vai assistir nos próximos 2 anos, para ver se ele deixa a prefeitura e se candidata ao governo. Outro desempenho bom, razoável do PSDB foi no Rio Grande do Sul, que também é governado por um tucano, Eduardo Leite. Lá eles fizeram 33 prefeitos, um aumento de 6%. Mas no cômputo geral, não se saíram bem em capitais e não se saíram bem em São Paulo, que era o seu estado símbolo, Cássio. Isso pode significar que mais fusões partidárias vêm por aí, Vera? Sim, eles têm uma federação com o PPS, antigo PPS, depois Cidadania e hoje federado com eles. Pode-se caminhar para uma fusão e uma fusão que envolva outras siglas também. Mesmo caminho pode ser seguido aí pelo PDT, que também teve um desempenho bem abaixo do que já teve, outras siglas de esquerda que já estão ou federadas ou em situação bem complicada aí, podem discutir fusões daqui para frente, e tem aquela discussão antiga de uma fusão entre o União Brasil, que se saiu muito bem nas urnas, e o PP, que também não teve um resultado ruim, e aí sim daria origem a uma legenda bem grande, capaz de ser a maior do país, mas é uma discussão que já vem se arrastando há um tempo e a gente não sabe se ela agora vai ter êxito, Cássio. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. A gente te espera aqui mais tarde para o Viva Voz, segunda edição, dentro do Ponto Final. E amanhã aqui no CBN Brasil você volta a conversar com o Carlos Alberto Sardenberg e comigo também. Até mais, Vera. Até mais. Hoje no Viva Voz 2, lá no Ponto Final, a gente entrevista o secretário Gilberto Kassab, presidente do PSD, que foi o grande campeão aí de prefeituras no primeiro turno. Então, convido o ouvinte a vir. Entrevista importante. Até mais, Vera. Tchau, tchau.